Estou aqui para mais um bate-papo com vocês. Hoje eu vim falar sobre a grama do vizinho. A grama do vizinho é muito melhor do que a minha. O canteiro do vizinho é muito mais próspero do que o meu. Não entendo por que essas coisas não acontecem comigo. Eu faço tudo o que eu posso e nunca dá certo. Fulano nem faz tanta coisa e olha aí, a vida de fulano flui. Eu escuto muito isso em relação a mim. E já falei, muitas vezes me pego ainda falando, poxa vida, olha só, fulano nem liga para tal coisa e aquilo flui. E mesmo que a gente costume sempre estar fazendo isso, mesmo que a gente faça muito esperneie, na verdade isso não ajuda a gente a fazer as transformações que a gente precisa na nossa própria vida. Isso não ajuda a gente, na verdade, a trazer resultados para a gente de forma positiva. A coisa do comparar, de olhar para o outro, de ver como o outro é próspero, de como é que, poxa, a vida do outro é mais fácil, o casamento do outro é melhor, a grana do outro flui melhor, né? O outro fala assim, ou fala assado e é tão popular, e comigo não funciona, oh meu Deus e tal. A vida da gente não anda quando a gente entra por esse caminho, sabe? Porque, na verdade, todos nós temos dificuldades. Todos. Aquela grama que está lá verdinha no quintal do vizinho também passa por dificuldades. Então, pode ser que ele tenha muito sucesso com a grama dele, mas pode ser que ele não tenha sucesso com as rosas dele. E eu não estou falando isso que é para poder a gente se sentir consolado, não, entende? Que a gente vai se consolar. Ah, isso é um consolo para mim e um consolo para vocês. Não, não é verdade. O que é verdade é que todos nós passamos todos os dias da nossa vida com algum desafio. O que é fácil para mim é difícil para o outro. O que é fácil para o outro é difícil para mim. Porque cada um tem o desafio de acordo com a sua estrutura mental, física, emocional. Enquanto a gente não entende que estamos todos no mesmo barco, a tendência da gente estar constantemente se comparando. E nesse espaço de comparação a gente vai se perdendo, a gente perde o empoderamento, porque dentro da gente só costuma ter muita frustração, muita tristeza, muita insatisfação. A minha sugestão, na verdade, é que a gente silencie, cada um dentro do espaço que é possível. Para mim, é muito possível sentar aqui onde eu estou, no meio da mata, que próximo ao quintal da minha casa é uma mata, né? Mas não porque para mim foi difícil, porque caiu do céu. Aqui também eu tenho as minhas dificuldades, aqui também eu tenho que atravessar as minhas limitações, né? Aqui também eu tenho que superar obstáculos diariamente, né? Mas nesse momento aqui eu tenho essa mata. Então isso me proporciona sentar e simplesmente aquietar. A minha sugestão é que se você estiver num momento de muita frustração, se você estiver num momento de agonia, sabe, de infelicidade, de tristeza, porque a sua vida não está como você gostaria, a primeira coisa, a primeira dica que eu te dou é silencia. Silencia e começa a refletir se você não está olhando muito, sabe, para desejos que teu corpo e a tua mente não é compatível para realizar. Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem buscas que são para além da nossa capacidade nesse momento. A gente deseja coisas que a gente não está nem pronto, nem preparado para executar. Existe todo um processo. Eu tô atravessando um processo também, né? Durante todo esse tempo, esses desafios de internet, de falar no Instagram, de falar no Facebook, de postar vídeos, né, para que as pessoas consigam conhecer melhor você, ver melhor você. Para mim tudo isso é muito novo e é extremamente desafiador. Quando para outras pessoas bem mais jovens do que eu fazem isso de qualquer forma e está tudo de boa, né? Mas para mim, na verdade, é um grande sofrimento. Porque eu estou acostumada a lidar com pessoas ao vivo, né? O toque, a fala. Eu tenho muitos receios quanto à mídia, né? A mídia te leva para... te expande teu nome, né? Te expõe demais. E eu tenho os meus preconceitos com a mídia.
Mas eu também estou precisando dela para que eu possa expandir o meu trabalho, para que eu possa também ainda continuar presente. Faz quase 30 anos de profissão dentro da terapia holística, né? Quase 20 anos só de medicina ayurvédica e de yoga, meditação, e ainda tenho tanto para aprender. E para aprender eu preciso viver isso. Isso é um desafio, falar com vocês através de um Facebook, através de um Instagram, através de um YouTube, né? Precisar que as pessoas me ouçam para conhecer o meu trabalho. Isso tudo é desafiador, porque eu vivo numa floresta, eu vivo num mundo onde eu gostaria de não precisar nada disso, mas ainda eu preciso. E se o tempo todo eu ficar me comparando com outros profissionais que falam melhor do que eu na internet, de que tem um corpo melhor do que o meu, tem uma performance melhor do que a minha, eu nunca, na verdade, eu vou sair do lugar. A comparação é uma armadilha muito grande, que te joga no chão muito rápido. Porque quando você se compara com alguém que você admira, você se sente completamente no chão. Quando você se compara com uma pessoa que você não admira, você se torna Deus, você está completamente no céu. A comparação, ela não é boa em nenhuma das circunstâncias. Nem para tu se supervalorizar, nem para tu valorizar alguém e se desvalorizar. Você tem que fazer o seu. Você tem que abstrair a grama do vizinho. Você tem que olhar a tua própria grama. Inclusive, começar a refletir se o teu terreno é propício para plantar grama. Porque se não for, pode ser que ali nunca vai ter grama. E aí está tudo certo, porque é o terreno que você tem. Você não vai ter grama, mas você vai ter jarro. Então, a vida, ela é, na verdade, um grande mistério para ser decifrado o tempo inteiro. Os problemas são sempre muito complexos, sem dúvida nenhuma. Mas as soluções, elas são sempre fáceis. Aí você pode falar assim, Zac, como assim fácil? Fácil para você. Quem disse que é fácil para mim? Não, também não é fácil para mim. É muito difícil para mim. Todos os dias é muito difícil. Principalmente quando eu olho para o dia como um desafio. Mas eu comecei a olhar para o meu dia não como um desafio, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade para que eu possa vencer as minhas falsas crenças. Crenças que eu carrego comigo e que eu nunca parei para refletir. Sabe? Às vezes a gente começa a ter uma ideia da gente, uma opinião sobre a gente que a gente nem sequer sabe de onde foi que veio essa opinião. Se ela foi realmente formada por mim ou se ela já foi trazida por outros. E essa é a sensação que eu sempre tive. Eu sempre tive preconceitos com o meu pé, né? Sempre eu achei que meu pé era muito feio, né? Meu pé era muito feio, mas meu pé não era nem feio nem bonito, o pé era o meu pé, era o pé que eu tinha, é o pé que eu tenho até hoje, né? Então, depois que você começa a olhar para o seu próprio pé e começar a aceitar de que por mais que você não ache ele bonito, ele é seu pé, de repente, você começa a ver que ele não é tão feio. Na verdade, ele não é feio, ele é seu pé. É o pé que você tem, ele compõe o seu corpo. Ele não podia ser um pé diferente, porque seu corpo é dessa forma. Você não podia ter um cabelo diferente, porque esse é o seu DNA. Você tem um peso específico, porque a estrutura do seu corpo é assim. Nosso corpo é feito dos 5 elementos. Água, fogo, terra, ar e éter. E dentro desses 5 elementos a gente é limitado. Então, às vezes a gente tem muito ar, às vezes a gente tem muita água, às vezes a gente está com excesso de terra, às vezes está com excesso de fogo. E isso altera o nosso corpo, o nosso metabolismo, aumenta as nossas dificuldades, aumenta a dificuldade de percepção, de discernimento, dificulta a clareza da vida, né? A gente começa a ver a vida de uma forma distorcida. E tudo isso por influência desses elementos. E aonde é que estão esses elementos? Esses elementos estão em tudo que nos rodeia. Está na comida que a gente come, está no tipo de pensamento que a gente tem, nas músicas que a gente ouve, nos filmes ou livros que a gente lê, na nossa pele, essa sensação, sabe? Aqui no meu sítio, a gente tem, aqui no Ashram, a gente tem uma varanda que quando o vento sopra, ele é um vento bem fresquinho. E é uma sensação gostosa no corpo. E sempre eu lembro de uma casa, de uma vizinha da minha avó,
que o terraço dela era nascente e aquele horáriozinho, quando o vento soprava, tocava na minha pele, eu sentia aquela paz profunda. E eu só tinha o quê? Eu acho que 4 anos, 5 anos, mas a sensação que ficou registrada na minha pele, ela me acompanha até hoje. Então, na verdade, muitas das nossas crenças são sensações que a gente teve ao longo da nossa vida, são vergonhas que a gente passou, raivas que a gente sentiu, inadequações que a gente viveu. Mas hoje, no presente, é tudo diferente. Hoje, no presente, somos outra pessoa, temos toda uma experiência de vida, podemos olhar para a gente por uma perspectiva diferente. Mas a gente não vai conseguir olhar para a gente se o tempo inteiro a gente ficar olhando para o quintal do nosso vizinho. Se o tempo inteiro a gente ficar se comparando. Se o tempo inteiro a gente ficar se lamentando, em vez de refrear suas emoções, refrear seus pensamentos, refrear suas ações. Ir para um lugar como esse, pode ser um lugar até na sua casa, no seu quarto, na sua sala, sabe? Abstrair, sabe, teus pensamentos, tuas sensações e olhar profundamente para você. Olhar para você com um pouco mais de carinho, com sentimentos realmente de amor. Você é a única pessoa que jamais pode te abandonar. Você é a única pessoa que definitivamente, por pior que seja a situação, vai estar sempre com você. Então não tem coisa pior do que a gente se perder da gente mesmo. Não tem coisa pior do que a gente rejeitar a gente mesmo. A autorrejeição nos torna totalmente sozinhos e abandonados. Não é a rejeição do outro, não é a opinião do outro, não é o que o outro acha de você, não é o aplauso do outro para você, ou a falta de aplauso do outro para você que te deixa sozinho. É você não estar com você. É você ter uma autorrejeição capaz de você ficar completamente perdido, praticamente em pânico. Então se aproxima de você. Nesse momento em que você ficar sozinho, sabe, que tua mente estiver agoniada, para, silencia, respira, acalma a tua respiração, sabe? Se você estiver se comparando com alguém, se você estiver frustrado com alguém, se pergunta lá dentro de você. Por que você quer aquilo? Por que você almeja aquilo? E quais são as suas reais dificuldades para atingir aquilo? Sabe? Entre em contato de fato. Para de estar olhando ou julgando o outro, de que ele é bom ou que ele é ruim, de que ele tem sorte ou que ele tem azar, de que a política é isso ou a política é aquilo. Para de tentar encontrar respostas para as tuas dificuldades lá fora. E comece a olhar de fato quais são as suas dificuldades. O que é que você não está conseguindo superar? O que é que de fato você não está conseguindo fazer? O que é que de fato está te limitando a dar esse passo ou a não dar esse passo? Procura dentro de você. Observa as tuas crenças, quais são as opiniões verdadeiras que você tem a seu respeito. E me responde para você. Essas crenças que você tem a seu respeito, elas te limitam a determinadas coisas? Porque se elas te limitam, eu vou te entender totalmente. Totalmente eu vou te entender. Eu estudo muito, gente. Eu estudo, eu estou sempre trabalhando, estou sempre fazendo alguma coisa. E um dia eu me perguntei por que eu fazia tanto essas coisas. Por que eu trabalhava tanto, por que eu estudava tanto. E eu estava sempre com pouco tempo para as minhas próprias coisas. Eu sempre queria entender de tudo que eu estava falando. E na verdade o que tinha por trás de tudo isso, de todo esse cansaço, era uma grande insegurança. Um grande medo de falar alguma coisa que não tivesse coerente. Sempre duvidando da minha própria capacidade intelectual, sempre duvidando da minha própria capacidade física, sempre duvidando da minha própria capacidade energética. E ali por trás de tudo isso, dessas dúvidas todas que eu tinha a meu respeito, estava estampado a necessidade de saber de tudo. Estava estampado a necessidade de muitas vezes até agir com um pouco de arrogância, de rigidez, de teimosia. Porque na verdade tinha um medo tremendo. Eu lembro de que quando eu era pequena, sempre que os professores perguntavam se tinha alguma dúvida, eu sempre ia com a dúvida para casa, porque eu tinha medo de levantar a mão.
Eu sempre achava que a pergunta que eu fosse fazer, que a dúvida que tivesse, era a dúvida mais boba. Todo mundo ia saber daquela resposta. Só eu que era burra, então eu não ia levantar o dedo e todo mundo saber que eu não sabia daquele tema. Então eu ia para casa sempre com aquela dúvida. E em casa eu estudava, estudava, estudava. E quando eu ia fazer a prova eu tinha medo de responder, porque eu ainda duvidava de mim. Eu sempre duvidei de mim, desde pequenininha. Confesso a vocês que ainda hoje eu não sou uma pessoa 100% segura. Mas uma coisa me dá muita força, é eu saber que dentro de mim sempre existe a sombra da insegurança. Então, quando eu sei disso, eu tenho um pouco mais de controle sobre isso. A nossa caminhada, a nossa jornada é muito longa. A nossa caminhada e jornada ela é solitária. A gente pode ter muitos amigos, a gente pode ter parentes, filhos, amores, pessoas que nos amam muito, mas elas não têm como estar junto da gente nessa caminhada. Elas não têm como estar junto da gente nessas superações, porque essa jornada absolutamente é solitária. Somos nós que vamos realmente encontrar essa força. E somos nós que não podemos nos abandonar. Então, olha para você com carinho. Olha para você com acalanto, com amorosidade. Olha para você com um pouco mais de respeito. Mas principalmente olha para você sem tantos julgamentos. Olha para você sem tantas críticas. Esvazia todas as críticas e simplesmente tenta se conhecer um pouco. O mínimo que você conseguir se conhecer já é um grande passo em sua própria direção. Observa em você quais são as coisas que você rejeita em você e por que você as rejeita. Observe em você quais são as coisas que você não valoriza em você e por que você não as valoriza. Observa seus desejos, suas ambições, seus anseios e se questiona se de fato é isso que você quer por você ou para você provar para alguém. Olha para todas essas coisas com carinho, sem tanto medo de encontrar a verdade, sabe? Sem tanto medo de encontrar algo que você mais uma vez vai rejeitar. Porque uma coisa é certa, meus amigos, a gente só tem a gente mesmo. A gente, quando nasce da barriga da nossa mãe, por mais que a nossa mãe esteja nos esperando com carinho, por mais que os médicos ou as doulas estejam esperando para a gente com toda amorosidade, a gente ainda nasce sozinho. E a gente morre sozinho. Mesmo que a gente esteja cheio de pessoas ao nosso redor, a nossa cama lá, segurando a nossa mão, a nossa alma vai sozinha. Para onde quer que ela vá, ela vai sozinha. Essas pessoas que a gente ama, esses lugares que a gente ama, eles vão ficar todos aqui. Então é muito importante que a gente se sinta à vontade com a gente mesmo. É muito importante que a gente fique seguro com a gente mesmo. Que a gente possa se sentir forte quando a gente estiver só. Porque a gente vai estar só de pessoas, mas a gente não vai estar só da gente mesmo. Então, olhar para a grama do vizinho, olhar para o sítio do vizinho, olhar para o dinheiro do vizinho, fazer o tempo todo comparações, não vai definitivamente te libertar, não vai definitivamente te empoderar, vai te enfraquecer, vai te levar para um espaço de profunda frustração. Então, mais uma vez, eu estou aqui dizendo para você, bota força na tua força, bota força na tua coragem, porque ela existe. Bota força no teu empoderamento, porque existe dentro de você força. Olha para você com carinho, mas olhar para você com carinho é olhar para você com verdade, sem justificativas. É olhar para você com carinho, é ter carinho por que quer que você encontre lá dentro de você. Não importa se você se sente gordo ou magro, se você se sente rico ou pobre, preto ou branco, não importa. Não importa se você vai se achar burro ou inteligente, mas chegue perto dos seus reais sentimentos, chegue perto das suas reais crenças e procure saber exatamente o que é que tem por trás dela. Procure saber exatamente o que é que tem por trás dessa crença que te enfraquece, que te faz olhar para a vida do outro e simplesmente se comparar e se achar sempre uma grande merda, porque nós não somos. Cada pessoa que existe, ela existe porque ela é importante. Ela tem uma função na vida de alguém. Ela tem um recado para alguém. Ela tem um recado para si mesma. Aquela atitude dela, aquele jeito dela, aquele talento dela é importante e só ela tem.
Nem todas as pessoas, absolutamente todas, 100% da humanidade, não existe ninguém exatamente igual a alguém. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu quê de diferente. Cada pessoa tem um talento muito peculiar. Você pode nascer com o talento da música, o outro nasce com o talento da música. Você pode cantar e o outro pode cantar, mas as vozes são diferentes, elas vão atingir pessoas diferentes, a melodia vai tocar um coração diferente. Porque assim é a humanidade. Porque tudo que o universo criou, ele é exatamente perfeito, inclusive eu, inclusive você. Nós estamos exatamente no lugar que temos que estar. Somos exatamente como devemos ser. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, evoluir no que somos, mas nós não podemos nos transformar em algo que não somos. Então, muitas vezes, a nossa infelicidade está exatamente aí. Toda a tentativa, todo o esforço de se transformar em algo que eu não sou, em me transformar numa mentira, mesmo que você se empenhe muito em ser algo que você não é, você jamais vai conseguir fazer isso com tanta eficiência e com tanta certeza. Você não vai conseguir passar a verdade numa mentira, porque uma mentira é uma mentira. Então não queira ser uma mentira, queira ser uma verdade, porque essa pessoa é você. Não adianta espernear em querer estar em outro lugar, em fazer outra coisa, em ser outra pessoa, em ter outro tipo de pensamento, outra família, outro marido, outra mulher, outro companheiro ou companheira. Você é exatamente essa pessoa. Aceite você. E não é simplesmente aceitar você como uma frase hipócrita de autoajuda. É dentro da sua realidade. Simplesmente responda a você mesmo. Adianta alguma coisa você se rejeitar tanto? Adianta alguma coisa você se agredir tanto? Você se menosprezar tanto? Adianta alguma coisa você estar o tempo todo pintando os cabelos para se transformar numa pessoa que você não é? De estar fazendo plástica? Porque dentro de você o sentimento continua o mesmo. Então, quando eu digo aceitar-se, é olhar, sentar num canto e começar a ter uma intimidade com você mesmo. Como eu falei no vídeo anterior, você precisa atuar na sua própria vida. E não tem como você atuar na sua própria vida, exercer seu próprio papel, se você não souber quem você é. Se você realmente não tiver intimidade com você. Então fica aí o meu recado, né? O meu compartilhar, o meu diário pessoal com vocês. Esse bate-papo gostoso que vai, de uma certa forma, contribuir. Não sei, pode ser que muitos assistam esse vídeo e digam, já escutei isso, não concordo com o que ela fala, mas pode ser que alguém que esteja vibrando na minha própria frequência escute as minhas palavras e entenda isso como um bate-papo, uma conversa, né? É um compartilhar das minhas dificuldades, um compartilhar das minhas inadequações e de como eu venho superando elas pouco a pouco, através dessas experiências que eu estou compartilhando com vocês também. Então fica aí a minha dica para vocês, o meu carinho para vocês e até o próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou você, a minha sugestão é me ajuda aí a clicar lá na minha página do Instagram, você vai me seguindo, curte a minha página aí do YouTube, aqui no Facebook, tá? Para fortalecer ainda mais. E se você não gostou, também está tudo certo, você tem esse direito, não é verdade? Porque eu também estou trabalhando isso, eu também estou trabalhando o entendimento que a gente não chega a todos. A gente não é aprovado por todos. Na verdade, a gente nunca é aprovado por ninguém. A única pessoa que pode aprovar é você mesmo. Então, esse vídeo para vocês, como todos os outros vídeos que eu tenho feito, nada mais é do que superar os grandes desafios da minha inadequação. Superar os grandes desafios das minhas comparações. Comparações com outros colegas que falam muito bem, que têm um visual muito mais legal do que o meu. Na verdade, não é assim que a gente pensa, fulano é mais bonito, fulano fala melhor. Eu também penso dessa forma. Eu só não permito ficar engessada nela. Eu só não permito que elas me engessem e me atropelem a vida. Também sinto as inadequações, também sinto os medos, também sinto as mentiras, as vergonhas que a minha mente cria. Mas eu não permito que elas simplesmente me estacionem, me estagnem. Então, estou aqui compartilhando com vocês essa dificuldade. E se você curtiu, massa! Você dá um clique aí e dá um clique lá, vai me seguir na página do Instagram e vai me seguir aí no YouTube, vai divulgando o meu canal para que a gente possa continuar esse bate-papo legal, beleza?
Então, até o próximo encontro, até o próximo bate-papo e não se esqueçam. Reflexão.